continuidade aí ao nosso módulo 3, né, do curso, do mini curso de extensão de matemática, né, só relembrando, para nós que somos acadêmicos do curso de matemática da UFP, certo? Então, vamos dar aí continuidade falando um pouquinho mais sobre nossas medidas de massa, tá? Vamos botar aí algumas unidades para vocês que são ditas como não padronizadas, porque não são muito trabalhadas, são trabalhadas em áreas específicas, tá bom? Vamos ver algumas colocações, vamos dar início aos sistemas de medida de tempo, tá bom? Então, preparamos aí uns slides para vocês, acompanhem aí comigo, tá? E vamos ao nosso conteúdo, que vai agregar aí muito conhecimento para vocês, ajudar vocês de determinada forma aí no que vocês precisam para aplicar dentro da matemática. Então, olha aí, sistema de medidas de massa, parte 2, não é isso? Comigo aí, continuando, professora Clésia Campos, certo? Então, olha aí, ó. Existem algumas medidas, pessoal, que elas são ditas não padronizadas. Nós já até vimos algumas aí como a tonelada, né? Falei para vocês na primeira aula, essa nossa segunda, em relação a isso. Então, eu tenho que 1 tonelada é igual a 1.000 quilogramas, ou, reduzindo, para não colocar o nome todo, 1T é igual a 1.000 kg, né? Isso aqui é só uma fórmula específica para você, digamos, identificar, e você tem que lembrar que 1 tonelada, quando eu vou transformar de tonelada para quilograma, eu multiplico por 1.000. Se eu for fazer o contrário, de quilograma para tonelada, eu divido por 1.000, tá certo? Então, eu coloquei um exemplozinho aqui para a gente exercitar um probleminha com tonelada. Gente, esses probleminhas, eles são, assim, para o desenvolvimento do raciocínio maravilhoso. Você trabalha o conteúdo, você relembra outros conteúdos, você aplica as operações matemáticas, certo? Então, é muito bom, você sempre trabalhando muito problemas matemáticos. Olha aqui, ó. Um caminhão transporta 4,2 toneladas de mercadoria. Na primeira parada, ele entregou 1/3. Pessoal, quando eu falo em 1/3 de alguma coisa, é porque eu estou dividindo aquele número por 3. Se eu falar em metade, eu estou dividindo por 2. Se eu falar em 1/4, eu estou dividindo por 4. Se eu falar em 1/5 por 5, e assim sucessivamente, tá bom? E na segunda, ele entregou o restante. Gente, olha aqui a palavra, o pegar da questão. Quantos quilogramas ele entregou na segunda parada? Veja que ele deu o que que o caminhão transporta em tonelada. E ele quer em quilogramas. Então, o que a gente vai fazer? Vamos à resolução e vamos fazer uma transformação, ó. Eu tenho que transformar de tonelada para quilograma. Então, se eu vou transformar de toneladas para quilogramas, eu vou multiplicar por 1.000, ok? Então, lá vou eu. 4,2 vezes 1.000. Não precisa aplicar aquela multiplicação de decimais. Lembrem-se só da regrinha. Multiplicação por 10, 100.000, basta carregar a vírgula para a direita do número, quantos zeros tiver lá, digamos, no caso, o nosso multiplicador, tá? Então, como aqui eu tenho 3 zeros, essa vírgula vem para cá, ó, para trás do número 3 vezes, ok? Então, ela estava aqui, né? Então, ela veio, ó, 1, 2, 3. Onde ela ficou? Os espaços vazios, pessoal, eu completo com o 0, certo? Eu creio que vocês já saibam realizar esse tipo de multiplicação, tá bom? Então, ó, 4,2 vezes 1.000, a vírgula tá aqui, não preciso fazer conta. 1, 2, 3, os espaços vazios eu preenchi com o 0, certo? Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, ela ficou aqui, e esses dois espaços não existiam, mas como a vírgula tá aqui, eu tenho que preencher com o 0, tá bom? Então, eu já transformei para quilograma. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou calcular quanto foi que ele entregou na primeira parada. Ele me disse que entregou 1/3. Então, ele entregou 1/3 de 4.200. Isso aqui eu coloquei só porque é uma representação da fração de quantidade que a gente vai calcular. Mas é só você lembrar que é só você pegar o número e dividir por 3. Olha aí. 4.200 dividido por 3, certo? Então, ele entregou na primeira parada 1.400 quilogramas. Pega o número e divide por 3, tá? Ora, se eu já sei o tanto que ele entregou na primeira parada, como é que eu faço para a segunda parada?
eu vou realizar uma subtração. Se no total ele estava levando 4.200 e ele entregou 1.400 na primeira parada, eu vou fazer 4.200 menos 1.400. Então, o total ele entregou 2.800 quilos. Na segunda parada, ele entregou 2.800 quilogramas, tá certo? Então, no problema só, você fez conversão de unidades, você transformou de toneladas para quilograma, você fez uma divisão, né? Você calculou 1/3 de um número, que nós chamamos de fração de quantidade, você pegou aquele número, dividiu por 3 e você realizou a subtração, né? Deu para aplicar aí muitos assuntos dentro da matemática num problema só, né? Então, dá para a gente raciocinar bastante, ok? Muito bem. Então, existem outras medidas que a gente chama de não padronizadas, né? Que são utilizadas em trabalhos específicos, por exemplo, o quilate, né? Quem nunca vai comprar um anel, uma aliança e tudo, ouro, 18 quilates, ouro, né? Então, é usado comumente em mercadorias de metais preciosos. Olha aí, ó. O quilate é bastante comum, por exemplo, para referir-se a alianças produzidas por misturas metálicas. Existe uma relação do quilate para o grama, né? Então, quando eles querem lá fazer um cálculo e eles perguntam quantos gramas tem aí esse ouro, né, que você está me passando a quilates. Então, o que eles fazem? Eles multiplicam por 0,2. Aí eles têm o valor em gramas, certo? Então, digamos, se tiver 2 gramas, 2 quilates, ele vai pegar o 2 vezes 0,2 para saber a quantidade em gramas, né? Então, é uma unidade de massa também, que é utilizado aí para as chamadas pedras e metais preciosos, tá bom? Olha aí. Existe também a arroba, a agropecuária, ela trabalha muito com isso, né? Porque eles trabalham com a venda de bois, de búfalos, ok? Então, é uma medida muito adotada na agropecuária, ó, comum para os cortes bovinos, que o preço, em que o preço do bovino é dado em arrobas, certo, pessoal? Só que eles sabem quanto é que vale uma arroba em quilogramas, tá aqui, ó. Eles dizem que uma arroba, dizem não, é verdade, uma arroba é igual a 15 quilogramas. Na verdade, aqui o 15, eles aproximam para 15 porque é uma unidade para cálculo, né? É 14,99 alguma coisa, então aproxima-se para 15. Então, quando eu quero descobrir o valor daquela arroba, né, quanto é que equivale aquele boi que ele me deu a massa em arroba, em quilograma, eu multiplico por 15, certo? Então, ele me disse que o boi lá que eu estou comprando tem uma massa de 3 arrobas. Então, eu vou multiplicar por aquela boizinho pequeno, né? Que ali ele tem, digamos, 3 arrobas. Então, eu quero saber em quilos. Eu multiplico 15 vezes 3, né? Então, vai dar 45 quilos, ok? Então, são essas algumas unidades de massa que são utilizadas em áreas específicas, certo? Muito bem, vamos fechar a nossa parte de sistema de medida fazendo essa relação entre massa, capacidade e volume. O volume é aquela unidade onde eu represento o cubo, né? O cúbico, quilômetros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, tá certo? Então, pessoal, essa relação, apesar de na hora que a gente vê assim, a gente toma esse impacto, eita, a relação entre massa, capacidade e volume, ela é uma relação muito simples. Simples, simples, sem nenhuma complicação. 1 litro, ele é igual a 1 decímetro cúbico. Então, toda vez que você for relacionar a capacidade com o volume, você tem que saber que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Aí você pode imaginar assim, professora, não pode fazer essa relação com o centímetro cúbico, com o milímetro cúbico? Não, porque vai estar correspondente apenas a esse decímetro, tá? Toda vez que você tiver um problema que a unidade não for decímetro cúbico, aí você tem que transformar para decímetro cúbico, certo? E eu tenho que lembrar que 1 quilograma equivale a 1 litro. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as 3 correspondem à mesma coisa. Então, eu tenho que 1 litro, ó, é igual a 1 decímetro cúbico. Olha que interessante. Que também é igual
a 1 quilograma, tá? Então, é uma coisa só. Então, se eu tenho 5 litros, eu tenho 5 decímetros cúbicos, eu tenho 5 quilogramas. Meu quilograma é a minha massa, o meu decímetro cúbico é o meu volume e o meu litro é a minha capacidade. Então, aqui eu tenho na massa, em relação a esses três, eu tenho o meu quilograma, aqui na capacidade eu tenho o litro e aqui no volume eu tenho o decímetro cúbico. Relação simples, 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 né? E aí a gente traz esse esqueminha só para você perceber, ó. 1 decímetro cúbico é 1 litro é 1 decímetro cúbico. 1 litro é 1 quilograma é 1 litro, ok? Eu trouxe um exemplozinho para a gente só exercitar um pouquinho, não se preocupe que eu vou trazer outros no nosso encontro do dia 8, tá? Não esqueçam, galera, dia 8 tem encontro, eu vou fazer algumas atividades, questões comentadas, para vocês ficarem bem preparados para a avaliação de vocês, tá certo? Então, a gente diz o seguinte, ó, o cubo da imagem a seguir, este é o cubo, cadê o cubo? Lá vem ele ali, ó. Ele é maciço. Considerando as suas dimensões, gente, eu quero que você calcule o volume e a massa do cubo. Nós sabemos que o volume, ele vai ser igual a massa. O mesmo valor que eu encontrar para o volume vai ser o mesmo valor que eu encontrar para a massa. Só que ele quis dificultar, não. Ele quis só saber se você lembra o processo de transformação de volume, né? Então, você vai ter que fazer o quê? Primeiro, eu tenho que lembrar a fórmula do volume. Volume é igual a comprimento vezes a altura, que eu posso identificar com A ou como H, vezes largura. Então, é esse vezes esse, tá? Então, calculando, eu tenho 5 centímetros vezes 5 centímetros vezes 5 centímetros. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, ok? Muito bem. Só que ele deu, gente, esse volume, olha, ele deu o volume em centímetros. E lá na nossa relação tem que ser, ó, esse 3 é em cima, viu, pessoal? Porque ficou aqui embaixo, mas ele é em cima, centímetros cúbicos. Eu tenho que transformar isso daqui para decímetros cúbicos, ok? Então, existe uma maneira de calcular isso aqui. Vocês viram lá no Rômulo que pela unidade normal de medidas, cada degrauzinho vale 10, é a mesma coisa do sistema de massa. Se eu fosse transformar a área, que é aquela elevada ao quadrado, cada degrauzinho ou cada sequência de transformação vizinha, vale 100. Quando eu vou fazer isso no volume, como é elevado a 3, ó, a simples é só um zero, quadrado, 2 zeros, cúbico, 3 zeros. Então, cada uma unidade vizinha vale 1000. Então, lembrem-se só dessa regrinha, ó. De centímetros cúbicos para decímetros cúbicos, você vai dividir por 1000. Sempre, 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 tá? Sempre vai dividir por 1000. Então, foi isso que a gente fez aqui, ó. Vou transformar 125 centímetros cúbicos, vou dividir por 1000. Lembra da regrinha, não precisa fazer divisão. Ah, professora, eu vou fazer agora aquela divisão lá de 10. Não precisa. 3 zeros. Gente, quando a vírgula não aparece no número, ela está atrás do número, ela está bem aqui, ó. Não apareceu, acredite, não desconfie, pode ter certeza, ela está atrás do número, tá? Então, são 3 zeros, então eu vou carregar ela para a minha esquerda 3 vezes. Carregar ela, que eu digo, é colocá-la entre os algarismos. Então, lá vem você, ó, ela estava aqui, ó. Ela estava aqui, então ela foi 1, 2, 3. Onde ela ficou? Não existe um número que é vírgula 125, então eu tenho que colocar um zero aqui no espaço em branco. Então, eu transformei 125 centímetros cúbicos, que corresponde a 0,125 decímetros cúbicos. Então, isso daqui, transformado para decímetro, meu volume passou a ser 0,125 decímetros cúbicos. Isto é o meu volume. E a massa? Vimos lá a relação, a massa é igual ao volume, né? A massa, 1 decímetros cúbicos, vimos lá na relação, 1 decímetros cúbico é igual ao quilograma.
Então, aqui vai ser o que? A minha massa? 0,125 quilogramas. Pronto, simples assim, ok? Então, é a nossa relação entre massa, volume e capacidade, certo, galera? Então, com esse conteúdo aqui, nós terminamos a parte de massa e vamos a ela, sistema de medidas de tempo. Então, esse sistema de medidas de tempo, pessoal, ele foi um sistema que é realmente necessário para que todo ser humano, para que o mundo conseguisse se organizar, né, em relação aos anos, aos meses, às décadas, aos séculos, para registrarem episódios, registrarem eventos, não é isso? Ser estudado o tempo na história, os acontecimentos. E aí ele teve algo fundamental, no caso, o relógio, né? A hora, o minuto, o segundo. Nós sabemos que esses relógios, eles passaram por grandes transformações, né? Desde aquele relógio lá do Sol até a ampulheta. Então, tudo isso para quê? Para melhorar o processo de entendimento de tempo, né? De estudo, principalmente da história. E aí esse sistema de medida de tempo, ele é muito utilizado na matemática, porque nós podemos realizar várias atividades e transformações também com ele. Então, eu trouxe para vocês aí um videozinho, ele é rápido, que ele vai mostrar para vocês, né, para a gente, essa história desse tempo, tá? Essa história desse tempo, eu vou aumentar aqui o volume para ficar legal. Pronto. Vou trazer aqui. Certo? Então, vamos ver aí esse vídeo. Há 13 bilhões e meio de anos, a maior explosão do universo ocorreu, e com ela, tudo, inclusive o tempo, foi criado. Com isso, surgiu a necessidade de medir este tempo, para que você pudesse acordar e ir trabalhar. Não existe um registro preciso de quando surgiu o primeiro dispositivo para a medição do tempo. O que se sabe é que existem registros de datas feitos por povos que habitavam o Oriente Médio e o norte da África há mais de 6.000 anos. Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, os egípcios registravam a passagem do tempo através de obeliscos, que projetavam sua sombra na areia, indicando a passagem do tempo. Nesta mesma época, o relógio solar também começou a ser utilizado. Ele era um dispositivo simples, composto por uma placa circular com uma protuberância inclinada no centro, que projetava uma sombra na medida em que o Sol se movia, marcando assim a passagem do tempo. Mas apesar desses dispositivos marcarem a passagem do tempo, eles apenas registravam o tempo solar e não funcionavam durante a noite. Os relógios d'água também foram muito utilizados na antiguidade para marcar a passagem do tempo. Eles funcionavam através do gotejamento de água em um receptáculo, semelhante a uma ampulheta. Na medida em que o nível da água subia, era possível registrar a passagem do tempo pelas marcações no jarro. Existiram diversos tipos desses relógios, mas o funcionamento era basicamente o mesmo. E o relógio mais antigo desse tipo foi encontrado na tumba do faraó Amenófis I. O primeiro despertador que se tem notícia consistia de um projeto muito simples. Era uma vela com linhas escritas de modo a marcar a passagem das horas. Para ajustar o despertador, um prego era colocado na cera de acordo com a marcação da hora desejada. E quando a altura da vela atingia o ponto em que o prego estava, ele caía em uma panela de cobre, acordando quem dormia. E as ampulhetas? Acredita-se que a primeira ampulheta foi inventada por um monge francês nos anos 700 d.C. No entanto, não se encontra nenhuma evidência dela até os anos de 1300, quando apareceu pela primeira vez nos inventários de navios europeus. Chegando a tempo para a Era dos Descobrimentos, a ampulheta era ideal para viagens no oceano, já que o balanço das ondas não afetava sua precisão. Ela também ficaria conhecida como relógio de pessoas pobres, devido ao seu baixo valor, evidentemente. A ampulheta começou a ser utilizada quase que ao mesmo tempo que os primeiros relógios mecânicos, mas tinha a desvantagem de ser um relógio de curto prazo, geralmente não durando mais que 1 hora. E devido à sua característica de funcionamento, da areia que se esvai como a vida, tornou-se um símbolo universal da morte, pois as areias do tempo se esgotarão para toda a vida humana.
O primeiro relógio mecânico com escape só veio a surgir em 1285. O escape é o mecanismo que faz o tic-tac em intervalos regulares e move as engrenagens numa série de intervalos iguais. E o primeiro relógio público a soar as horas foi construído no ano de 1335 em Milão. Ele possuía apenas o ponteiro das horas, que não marcavam o tempo com precisão. Somente 175 anos mais tarde, em 1510, a invenção deste relógio foi aperfeiçoada, quando o alemão Peter Heinlein, de Nuremberg, criou o relógio de corda. Apesar de apresentar uma melhor precisão, ele atrasava quando a mola principal ficava sem corda. Este modelo foi aperfeiçoado por Jacob Zech, de Praga, em 1525, quando ele utilizou uma roldana em espiral para igualar o movimento da mola. Esta melhoria tornou os relógios mais precisos, mas ainda eles continuavam apresentando somente o ponteiro das horas. Foi Jos Burg quem inventou o primeiro relógio com os ponteiros dos minutos, em 1577. Mas este ponteiro só seria comum em 1656, com a invenção do relógio regulado por pêndulo. Por volta de 1580, Galileu Galilei, com sua capacidade de observação e engenhosidade, descobriu que os sucessivos ciclos de movimento de um pêndulo levavam praticamente a mesma quantidade de tempo, algo que viria a produzir o primeiro relógio de pêndulo. Tendo isso em mente, ele e seu filho Vicenzo começaram a fazer desenhos do modelo mais apropriado. Mas infelizmente, antes de construir o primeiro dispositivo, Galileu faleceu vítima de uma doença e coube a seu filho produzir o primeiro modelo funcional do protótipo em 1649. Mais tarde, em 1656, o conceito de Galileu foi aperfeiçoado por Christian Huygens, que inventou o primeiro relógio impulsionado por peso e pêndulo. A energia potencial fornecida pelo peso realizava o movimento do mecanismo e o pêndulo controlava a sincronia de movimento dos ponteiros, juntamente com o mecanismo de escape. Essa melhoria aumentou a precisão, apesar de ainda utilizar somente o ponteiro das horas, com o ponteiro dos minutos sendo incorporado de maneira definitiva nos mecanismos de relógios em 1680, seguido do ponteiro dos segundos pouco tempo mais tarde. Em 1889, Sigmund Reifler construiu um relógio de pêndulo com precisão de 1/100 de segundo, seguido pelo relógio de 2 pêndulos feito por Short em 1921, com um pêndulo principal e um secundário, apresentando uma precisão de milésimo de segundo por dia. Quanto aos relógios de pulso, antes do século XX, eles eram apenas pulseiras de decoração nos pulsos das mulheres. Esse foi o primeiro relógio de pulso que se tem registro. Foi feito para a Condessa Koskovic, da Hungria, em 1868. Já os relógios masculinos, acredita-se que eles tiveram origem nas guerras do final do século XIX e do início do século XX. Até então, os relógios de bolso reinavam absolutos nesse meio. Há relatos históricos de Napoleão irritado por ter que abrir constantemente o seu relógio de bolso durante as batalhas. Mas a Primeira Guerra Mundial seria responsável por consolidar o relógio de pulso masculino, como uma ferramenta militar estratégica e um acessório de moda masculino, pois ele permitiu coordenar batalhas aéreas e ataques de artilharia com muita precisão. Este foi o primeiro relógio de pulso produzido em massa, feito para oficiais navais alemães em 1880, com 2.000 unidades fabricadas. Durante a década de 30 e 40, os relógios mecânicos começaram a ser substituídos por relógios de quartzo. O funcionamento destes relógios se baseia na propriedade piezoelétrica do cristal de quartzo. Quando o cristal é comprimido, uma tensão elétrica é gerada, mas quando a tensão elétrica é aplicada sobre o cristal, ele vibra numa frequência fixa, permitindo a produção de pulsos elétricos com exatamente 1 segundo de duração. Apesar de os relógios de quartzo ainda estarem em uso, quando se necessita de grande precisão em aplicações específicas, como GPS, eles são substituídos pelos relógios atômicos, os mais precisos atualmente. Hoje em dia, mais do que nunca, tempo é dinheiro, e nunca foi tão claro quanto às 9 horas, 59 minutos, 59 segundos e 985 milésimos de segundos do dia 13 de junho de 2013. Devido a uma falha em seu relógio,
A agência de notícias Reuters divulgou acidentalmente os dados econômicos apenas 15 milésimos de segundo antes do previsto, às 10 horas da manhã. O resultado foi 28 milhões de dólares em transações, já que alguns robôs operadores da bolsa começaram a negociar antes que os outros pudessem dar uma olhada nas informações. Essa foi uma breve história sobre a invenção dos relógios. Se você gostou do vídeo e quer que mais pessoas o vejam, deixe sua curtida que o algoritmo do YouTube fará o resto. Até o próximo vídeo. Viram aí, né, pessoal? Legal aí, não foi? Interessante demais essa questão do tempo, né? Da invenção do relógio. Vejam aí como a matemática e a física, elas estão muito unidas nesse processo. E o principal, né, que ele é muito usado, ele é preciso para várias atividades econômicas e mundiais. Então, olha aí. Então, existe o quê? Nessa medida principais que nós trabalhamos, horas, minutos e segundos, não é isso? Nessa medida de tempo. Então, eu tenho que sempre estar lembrando que uma hora, quando eu vou transformar de hora, que uma hora corresponde a 60 minutos. Isso é uma relação básica que eu tenho, né? Então, quando eu quero transformar de hora para minutos, eu multiplico por 60. Quando eu quero fazer o contrário, olha aqui, ó. Quando eu quero ir de hora para minuto, eu multiplico por 60. Quando eu quero transformar de minutos para hora, eu tenho que dividir por 60. Um minuto pode ser representado em segundos, assim como em segundos em minutos. Então, quando eu quero transformar um minuto em segundos, eu multiplico por 60. E quando eu quero fazer de segundos para minutos, eu divido por 60. Aí você poderia perguntar, professora, e de hora para segundo? Quando eu quero transformar de hora para segundo, eu multiplico por 60 vezes 60, 3.600, né? Quando eu quero transformar de hora para segunda, eu multiplico por 3.600. Quando eu quero fazer o contrário, de segundo para horas, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma divisão, também por 3.600. Vocês viram aí, pessoal? Que nesse nosso processo de convenção de unidades, tanto de comprimento, quanto de massa, quanto de tempo, sempre há essa relação entre multiplicação e divisão, ok? Muito bem, então vamos aí a outras medidas de tempo que a gente precisa saber, que tem muito nos problemas para fazer convenção ou as nossas transformações. Eu tenho que saber que um dia corresponde a 24 horas, uma semana, 7 dias, uma quinzena, 15 dias, um bimestre, 2 meses, um trimestre, 3 meses, um quadrimestre, que a gente não usa muito, né? Mas é bom saber, 4 meses, um semestre, 6 meses, um ano eu tenho 365 dias ou 12 meses. Professora, mas lá tem uma outra denominação, só que esse aqui que nós estamos usando é para fins de cálculo, tá bom, pessoal? Fins de cálculo. É aquela mesma questão dos meses. O mês comercial, o mês ele pode ter 30, 31 e tem até o mês de fevereiro com 29 ou 28 dias. Mas para fins comerciais, para cálculo, nós colocamos o mês com 30 dias, certo? Então, uma década, 10 anos, um século, 100 anos e um milênio, 1.000 anos. São algumas medidas de tempo essenciais que você precisa lembrar toda vez que está praticando uma atividade, fazendo provas, alguma coisa, que são muito solicitadas em testes, né, no Enem, nos problemas envolvendo a matemática, certo? Então, vamos lá, vamos ver algumas transformações aqui rapidinho para vocês, ó. Quando eu vou transformar de horas para segundo. Olha o que eu falei lá naquele lembretezinho. Eu tenho 5 horas e eu quero que vocês transformem para segundo. Vou pegar 5 e vou multiplicar por 3.600. Fazendo essa multiplicação, eu vou contar 18.000 segundos. 18.000 segundos. Se eu quisesse verificar se estava correto, eu fazia 18.000 dividido por 3.600. Dariam 5 horas. Quero transformar 45 minutos em hora. De minuto para hora, eu divido por 60. Então, eu tenho que 45 minutos correspondem a 0,75 horas.
72 mil segundos em hora, olha o que eu acabei de falar lá para vocês, né? Então, de segundos para hora, eu divido por 3.600. Ó, cancelando esse zero com esse zero com esse, olha como reduz o número. Ficou 720 dividido por 36. 720 dividido por 36 dá 20 horas, certo? E minutos para segundo eu multiplico por 60. Então, 4 minutos para segundo eu vou multiplicar por 60 e eu vou ter 240 segundos, certo? Eu coloquei aí algumas transformações e aí no nosso próximo encontro, dia 8, pessoal, nós vamos revisar conteúdos através de questões comentadas e vamos fazer a nossa avaliaçãozinha do nosso módulo 3, tá certo? Então, nós finalizamos aí o nosso encontro do dia 4, de hoje, dia 4, sexta-feira, certo? Espero que vocês tenham gostado, que tenham dado para aprender um pouquinho. Eu sei que foi muito curto, mas que sirva aí de apoio para vocês no processo de ensino-aprendizagem que vocês, né, estão aí enfrentando, tá certo? Então, até o nosso próximo encontro, dia 8. Fiquem ligados, não percam. Vamos fazer atividades, questões comentadas, para logo depois vocês aplicarem na avaliação de vocês, tá certo? Então, boa noite a todos, certo? Bom final de semana, bom feriado, dia 7 de setembro. E encontro vocês na terça-feira, dia 8, ok?